Existe uma subjetividade feroz, né, no íntimo do ser humano. É difícil até de explicar um pouco. De fato, tanto na antiguidade quanto na modernidade, na contemporaneidade, essa subjetividade ela não é muito bem aceita, às vezes ela também não é muito bem entendida e se perde no meio das análises. Não é exatamente o juízo, a consciência ou a razão que são elementos também subjetivos, mas que possuem um desenvolvimento relacionado ou interligado e dinâmico com o universo circundante ao ser, né? Também não é a fé, que tem, ou a crença, que tem uma relação semelhante à razão, mas a partir de pressupostos dados, né, anteriormente por uma determinada tradição. Essa subjetividade, difícil de se batizar, ela se expressa através de uma espécie de diálogo consigo mesmo, ou com, enfim, uma divindade, talvez. Nesse diálogo, o próprio sentido, né, ou a coerência, ou digamos assim, os elementos imediatos da linguagem se perdem um pouco. A linguagem ela não se torna, ela não é descritível, ela não narra fatos, ela não, digamos assim, elabora conceitos, não é? Ela não é nem ficção, nem narrativa, nem representação, nem descrição, nem raciocínio ou elaboração. Ela é, e aí sim a gente entra no campo, né, digamos assim, de uma representação estética universal que existe, enfim, desde que a humanidade existe, porque essa subjetividade ela é lírica, é a poesia. A poesia ela não funciona, digamos assim, dentro dos elementos da linguagem usuais, e o sentido do lírico não é o sentido, evidentemente, do épico ou do dramático, não é? Mas essa subjetividade, que está, como eu disse, atrelada ou muitas vezes identificada com uma representação subjetiva e de um subjetivismo disruptivo, né? Desconectado do esperado, ele nem sempre, essa subjetividade, ela nem sempre ela é positividade, não é? Ela não é sempre tem esse sentido de uma prece mesmo, não é? Ela nem sempre é apenas a expressão do indivíduo, né? De certos elementos do indivíduo que não tem uma expressão nem pela crença nem pela razão. Em alguns momentos essa subjetividade ela se comunica ela, ou busca se comunicar com outras forças, com outros poderes. É como se você tentasse entrar em sincronia com a linguagem do universo, com a linguagem dos deuses mais antigos do universo, se é que esses deuses existem, né? Com a linguagem como se fosse um eco de de elementos sombrios ou visionários ou espantosos da realidade que ainda existe nessa realidade, mas que parece um pouco num tom um pouco mais baixo, um pouco desaparecidos, um pouco sumidos. É como se esse tipo de subjetividade lírica visasse evocar das sombras do passado uma força terrível, talvez, mas com certeza renovadora. Essa subjetivo contato com essas forças terríveis é a poesia de Will German, que trazemos novamente nesta nova campanha do Catarse para os nossos leitores da Rafus Press.